E agora para falar de um assunto que tem gerado uma grande questão, que é o alto volume das chuvas na região de Picos. No último final de semana aconteceram chuvas tão intensas que algumas pessoas tiveram que se abrigar no teto das casas. E a Defesa Civil do Piauí emitiu alguns alertas sobre o assunto. Portanto, conversaremos agora com um especialista na área. Estamos recebendo aqui o nosso querido Francisco Wellington, ele que é geógrafo e também coordenador de ensino da Defesa Civil. Bom dia, Francisco Wellington, tudo bem? Bom dia, tudo bem. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer é a respeito do clima. Nós somos conhecidos hoje, a região Nordeste, o Piauí, como uma região quente. O que está acontecendo que nós estamos tendo chuvas tão intensas como a que aconteceu em Picos, as que estão acontecendo em Parnaíba? Por que mudanças climáticas tão intensas? Certo, então bom dia a todos, né? A gente tem observado nessa questão climática nos últimos anos certas transformações ou mudanças, né, que está sendo veiculado em várias pesquisas científicas, e isso também está sendo observado aqui no território brasileiro e exclusivamente também aqui no Piauí. Nos últimos dias tem sido atuante no nosso território dois sistemas importantes, né, que eles sempre estão atuando nesse período de verão, que é o período chuvoso aqui no Nordeste e também no Piauí, que é a ZCAS, que é a Zona de Convergência do Atlântico Sul, que é um sistema, né, um corredor de umidade que geralmente está ocasionado por uma frente fria e traz toda a movimentação, né, dessas nuvens na região mais ao sul do estado, certo? Mas também nós temos aqui a atuação no nosso território da ZCIT, que é a Zona de Convergência Intertropical, que também é um corredor de umidade que vem lá da linha equatorial, que traz mais chuvas para a região mais litorânea, certo? Então, a atuação desses dois fatores tem influenciado para que tenhamos nesse período, né, de agora do verão, e se intensificou agora nesses últimos dias, das chuvas mais intensas e volumosas, principalmente na região lá do sudeste do estado e também do sudoeste do estado do Piauí. Né? Uma pergunta, Wellington. Você está me falando que existe todo esse estudo de uma questão específica de uma ponta do estado e de outra ponta do estado. Isso vai acontecer, já que você já tem essa previsão, nesses dois pontos, ou esse meio do estado, ele vai ficar com as chuvas normais, como de costume, ou a gente vai ter chuva realmente em todo o Piauí? Sim, como eu acabei de frisar, né, que está tendo atuação dessa ZCAS na faixa mais ao sul, centro-sul do estado, mas a ZCIT, que é essa banda de nuvens de umidade que vem lá do Equador, da linha do Equador, ela vai atuar inicialmente agora no litoral, mas ela vai também chegar na faixa mais centro-norte, na região do território dos Carnaubais, território dos Cocais e também chegando aqui em Teresina. Em Teresina, a gente tem o volume de chuvas, ele é mais intenso no mês de março. E é justamente a atuação de quem? Dessa ZCIT, que é a Zona de Convergência Intertropical, que vai influenciar nas chuvas aqui na capital Teresina. Nós temos alguns mapas que o Francisco Wellington trouxe para a gente, para mostrar para você que está nos assistindo e que está preocupado com a situação. Esse mapa mostra o quê, Francisco? Esse é um mapa que está indicando a declividade na questão do terreno, né, do relevo no município de Picos. A gente, né, tem observado nos noticiários, infelizmente, uma situação relacionada a inundações e alagamentos na cidade de Picos. E isso tem influência da questão da geografia, a questão ambiental e física da cidade, né, e do município como um todo, que é uma região que tem um relevo já de declividade acentuada, como a gente pode observar nesse mapa, onde essa cor mais vermelha são as áreas mais declivosas, que tem uma inclinação maior do relevo. E isso influencia para que ocorra o quê? Deslizamento de terra, como a gente tem observado, já teve situações esse ano lá na cidade de Picos. E qual é a medida ideal que a população pode tomar com relação à prevenção? Já que precisa estar alerta, geograficamente é um lugar predisposto a ter deslizamento. O que pode ser feito como medida preventiva? Certo. Então, sempre que ocorrer situações relacionadas às chuvas intensas, né, sempre a gente deve estar verificando, inicialmente com as redes sociais das secretarias responsáveis pela questão do monitoramento, que é a SEMAR, que é de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, e também a Defesa Civil. A gente faz sempre os alertas, indicando que vai ocorrer o quê? Chuvas intensas e volumosas em determinadas regiões do Piauí. Então, a população ela deve sempre estar atenta com questões relacionadas ao aumento do nível das águas, seja nas ruas
né, pode ocorrer um alagamento, como também verificar se essas residências moram próximas, né, próximas de um curso de água, como, por exemplo, em Picos tem o Rio Guaribas como principal rio que drena a cidade, deve sempre se atentar para a questão se está aumentando consideravelmente o nível da água do rio, tá? Porque isso é uma preocupação que deve ter com a população. Mas também uma coisa que é importante é relacionada à questão da declividade do relevo, das pessoas que moram em áreas de relevo acidentado, verificar alguns indícios de que pode ocorrer um deslizamento. Por exemplo, se esse terreno ele está mostrando, né, no muro uma área que está meio rachada, na própria residência também, se tivesse indício, já é uma indicação que pode ocorrer um deslizamento de terra. Se há um muro está embargado, ou então tiver uma árvore que está meia torta, um poste, se tiver um olho d'água saindo daquele relevo, como se fosse um minador, também é um indício que aquele relevo está encharcado e pode ocorrer o deslizamento. Então deve se preocupar com relação a essas situações. Francisco Wellington, muito obrigada pela sua fala. E antes de encerrar a nossa conversa, eu gostaria de perguntar o seguinte: hoje, qual é a maior preocupação da Defesa Civil do Piauí? Está tudo sob controle? A gente está, né, ainda com previsões de chuvas, né? Teve uma diminuição nesses últimos, desde ontem para hoje, mas próxima semana a previsão de que pode ocorrer novamente chuvas intensas. Então a gente deve estar atento para os municípios que já sofreram com essa situação. Por exemplo, Picos, né, pode chover novamente, Parnaíba, que já tem situações de alagamentos e também de inundações. E toda essa faixa que tá na margem do rio Parnaíba e os principais cursos de água, por exemplo, o rio São Nicolau, que ele já teve aumento do seu nível de água, o rio Guaribas, dentre outros, devemos estar em estado de atenção e alerta para poder se precaver com relação às situações de desastre que podem ocorrer nessas regiões. Muito obrigada, Francisco Wellington, pela sua participação tão importante, pelo trabalho da Defesa Civil, que está sendo feito de uma maneira excelente, em antecipar as informações e trazer os alertas. Muito obrigada. Eu que agradeço, tá? A gente está sempre disponível e a Defesa Civil tem o seu telefone, que é 199, caso ocorra alguma situação.